Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa e hoje eu trago aqui para o canal essa peça aqui, ó. Esse é o maiô Milena, que eu criei para uma cliente e postei um short já um tempinho atrás, aqui mesmo no canal. Como tem muito comentário de gente pedindo para eu fazer ele, eu resolvi gravar ele hoje para vocês, tá bom? É uma mistura de um top abacaxi com uma calcinha de amarrar e o corpinho eu fui inventando, o importante é que a cliente gostou. Pelo jeito vocês também gostaram, porque tem bastante comentário pedindo ele. Já de cara, deixa um like aí pra mim, que vocês vão embora, esquece de deixar o like. Eu acho que eu tô merecendo de trazer essa aula pra vocês. Pra fazer essa peça, eu vou utilizar o fio brisa. Essa cor aqui é tipo um pink, é um rosa um pouco mais forte. O número dele é 2357, tá? O tex do brisa, ele é 200, não sei se tá marcando aqui, ó. Ele é 200. Esse fio é 100% acrílico, eu gosto de trabalhar com ele porque ele não retém água, não desbota, tá? É muito bom pra fazer moda praia. Eu gosto de trabalhar com ele em fio duplo, eu uso 2 fios juntos, porque ele é bem fininho, então eu utilizo a agulha número 2 ou 2,5, tá? Então aí você testa aí o que fica melhor no seu ponto, para ver o que você vai achar melhor. A gente vai precisar de tesoura para remate, fita pra gente medir, bojo. Esse bojo que eu tenho aqui é o cortinão, modelo cortinão. E esse é o tamanho 44, referente ao M, tá? Cola de silicone, que é a cola que a gente vai colar o nosso bojo. Depois aqui de acabamento eu vou ter o forro. Eu tenho aqui 2 tecidos diferentes, ó. Não sei se vai dar pra ver a diferença na câmera. Mas um é o elanquinha. E o outro é conhecido, pelo menos pra mim, é conhecido como tecido de forro. Ele é tipo elanquinha, só que ele é um pouquinho mais fino, tá? Pode ser tanto um quanto o outro. Eu trouxe as duas opções para você escolher aí, pode ser qualquer um deles. A mesma coisa para elástico, pode ser Elastec, pode ser o elástico normal, pode ser o elástico roliço, esse daqui é aquele mais molinho de máscara, ou aquele mais firme, esse daqui é o mais firme. Então, o elástico também você pode escolher o que você tiver aí para fazer os acabamentos. Aqui eu vou começar colocando o meu nó na agulha, tá? E vou fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19 e 20. Então, aqui, ó, tem as minhas 20 correntinhas, eu tô utilizando a agulha número 2 mesmo. Faço a laçada, vou contar 1, 2, 3, na quarta partida da agulha, eu venho fazendo ponto alto dentro de cada correntinha dessa, até chegar aqui na ponta. Cheguei aqui no fim da carreira. Então, eu tenho 18 pontos altos. Nesse último ponto, eu vou colocar mais 2. Então, 19, 20. Aqui no último buraquinho, a gente coloca 3, tá? Fiz aqui os 3 desse lado, faço uma correntinha de separação, dou a laçada, volto aqui dentro e faço mais 3. 1, 2, 3. E aqui eu volto, vou dar uma apertadinha aqui nesse nó, e aqui eu volto fazendo a lateral. Ponto alto dentro de cada correntinha. Já gosto de ir escondendo esse fio aqui, inicial. Então, eu vou trabalhando em cima dele também, ó. E vou trabalhar até chegar lá na outra ponta. Finalizei aqui a carreira. Então, aqui do meio, onde a gente fez a correntinha pra cá, a gente também tem 20 pontos. Então, são 3 aqui no primeiro e 1 pra cada um até chegar aqui no fim da carreira. Chego no fim da carreira, eu viro o meu trabalho. Subo apenas 2 correntinhas, porque se eu subo 2, 3, quer dizer, fica muito alto, não fica legal no meu ponto. Se por acaso o seu ponto alto for 3 correntinhas, pode fazer, ou então faça 2 como eu. E aqui, ó, é só voltar fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá no meio. Gente, esse daqui é o comecinho do bojo. Acho que muita gente já sabe fazer, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Eu acho que chama biquíni de crochê mais fácil do mundo. Se você não sabe fazer ainda ele, é só ir lá que eu ensino. Eu também vou deixar aqui na descrição dos vídeos
as lojas que eu comprei todos os produtos, que sempre vocês me perguntam onde eu compro bojo, onde eu compro cola, onde eu compro a linha. Então eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo para vocês e vou deixar nos comentários também, tá bom? Daí se vocês precisarem é só ir lá e entrar na loja para comprar. O forro também, tá? Tudo certinho eu vou deixar lá. Então aqui, ó, é só seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar ali no meio. Que toda vez que chegar no meio a gente vai ter que fazer um aumento. Então, ó, fiz o meu último ponto, tá certo? Ó, vem fazendo. E aqui no meio a gente vai colocar 2 pontos altos. Então, aqui a gente sempre vai fazer um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Assim, tá? E é isso aqui que vai fazer o nosso bojo crescer. E a gente vai voltando ponto sobre ponto. Então, aqui não tem segredo, tá? Você vai fazendo assim até chegar no tamanho do bojo que você estiver fazendo. Esse aqui meu é um M, é um 44, perdão. Então, eu sempre vou fazendo as minhas carreiras até eu conseguir chegar ao tamanho do meu bojo. Por isso é sempre importante você ter o tamanho do bojo. Eu não vou te passar a quantidade de carreiras, porque às vezes a sua tensão de ponta é diferente da minha, às vezes você tá usando um fio que não é igual ao meu, e aí vai dar diferença. Então, tenha o bojo em mãos e faça em cima do seu bojo, ó. Vou pegar um bojo aqui, ó. Então, aqui, ó, é o meinho, e a gente vai trabalhar essas carreiras. Deixa eu tirar o zoom. Ó, a gente vai trabalhar essas carreiras fazendo assim, sempre fazendo o leque aqui no meio até chegar o tamanho do bojo. E aí, a hora que tiver o tamanho do bojo pronto, eu volto. Trabalhei aqui até cobrir todo o meu bojo. Aqui no meu ponto foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foram 9 carreiras, tá? Mas aí, dependendo como for o seu ponto ou a linha que você estiver usando, pode ser que dê mais ou menos. Então, o importante é cobrir o bojo aqui, ó. Então, ó, ele vai cobrir certinho. Aqui, ai, tá faltando. Não, não tá, gente, porque depois a gente vai dar uma esticadinha pra colar. Esse bico aqui eu já vou ensinar como que a gente corta. Como esse bojo é o cortinão, ele vem com esse bico. Se ele fosse o cortininho, ele ia terminar um triângulo certinho. Então, aqui como que eu acerto? Eu venho aqui, ó, na curva do bojo, encosto a minha tesoura e corto pra cá. Venho do outro lado, né? Faço a mesma coisa, encosto aqui na curva do bojo, ó, e corto pra cá. Opa, desfiou. Então, ele já vai ficar com o triângulo certinho, tá vendo, ó? Então, eu posso colocar aqui o meu crochê, ó, ele vai dar em cima, ó, o meu crochê. E aqui, ó, na hora que a gente for colar, a gente vai esticar ele. Então, ele vai dar certinho, tá? Ó. Então, se eu fizer uma carreira a mais, ó, ele vai ficar depois sobrando. Então, é isso daqui mesmo, viu, gente? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar, fiz o último nozinho, corto, não corta muito curto, tá? Porque eu gosto de esconder bem esses fios, porque como ele é bem mais, além de ser fino, ele é bem escorregadio, então eu gosto de esconder bem esse fio, então não pode cortar muito curtinho. E a gente vai começar outra peça pra fazer o outro lado do bojo. Se quiser, já pode deixar cortado também, ó. É bom que vocês vejam como que eu corto. Eu só encosto reto, corto pra cá, encosto reto, corto pra lá. Já tá feito. Então, aqui eu já tenho um cortininho. A diferença do cortininha pro cortinão, além do bico, é que ele tem essa curva aqui pro lado de dentro. E o cortininho, ele é só um triângulo mesmo, tá? Então, eu vou fazer outra peça, outra parte do bojo, do mesmo jeito que eu fiz aqui, você faz aí. E aí, a gente já começa a montar a parte de cima do maiô. Finalizei aqui o meu segundo bojo, tá? Não arrematei, eu ainda tô com fio aqui, porque agora a gente vai fazer correntinhas para unir um lado no outro. Então, primeiro você certifique se você tá do lado direito virado para cima. Aqui pra mim, eu sempre me baseio por esse relevo aqui inicial, então eu acho esse lado mais bonito, então pra mim esse lado vai ser o direito e esse lado de cá, ó, vai ser o avesso. Mas aí você pode escolher o lado que você acha mais bonito. O importante é que os dois lados estejam iguais, tá? Os dois lados virados pra cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Fiz as 7 correntinhas, ó, perceba que ele tá do lado direito, eu só vou dar uma viradinha pra me enfiar a agulha por baixo, que fica mais fácil. E vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto e prender com um ponto baixíssimo. Deixa eu até aproximar. E prendo, ó, com o baixíssimo. Nossa, que apertado, né? Agora foi, ó, prendi com ponto baixíssimo. Então, vai ficar aqui com as correntinhas e presa com ponto baixíssimo. Agora sim, ó, pela frente eu vou andar 3 buraquinhos desse com ponto baixíssimo. Então, esse primeiro que eu prendi eu não conto. Então, eu venho aqui dentro desse primeiro buraquinho aqui, ó, e faço baixíssimo. Então, esse é meu primeiro baixíssimo, segundo, terceiro baixíssimo. Fiz os 3 baixíssimos, agora eu viro o meu trabalho. Agora eu vou virar pro lado, ó, avesso. E atrás dessas correntinhas, ó, eu vou trabalhar no avesso dessas correntinhas. Eu preciso de 7 pontos altos. Então, eu dou a laçada, venho na primeira correntinha. Eu fiz bem apertado para variar. E faço o meu primeiro ponto alto. E vou fazendo um ponto alto dentro de cada correntinha dessa. Certifique que não tá torcido as correntinhas para não ficar torcido depois do trabalho, fica um trabalho feio, tem que ficar bem retinho aqui, viu? Essa daqui vai ser a base do nosso abacaxi. Então, aqui eu já fiz 3, 6, ó, o último. Tá apertadinho, mas eu vou conseguir enfiar. Calma lá, gente. Aí. 7, ó. Fiz os 7 pontos altos, tá? Fiz esses 7 pontos altos, eu vou prender ele do lado de cá com um ponto baixíssimo. Então, o que eu vou fazer? Aonde é o primeiro do pezinho, eu vou contar 1, 2, no 3. Eu prendo com baixíssimo, tá? Prendi com baixíssimo, eu vou andar mais 2 casinhas, com baixíssimo também, ó. 1, 2. Andei 2 casinhas. Andei essas 2 casinhas, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3 e viro o meu trabalho. Então, eu voltei agora pro meu lado direito. Então, ficou assim. Voltei pro meu lado direito, vou dar uma laçada e vou contar 4 pontos altos. Então, aqui é o meu primeiro. 1, 2, 3, 4. No pezinho desse ponto alto, eu vou fazer o ponto leque. Então, são 2 pontos altos, tudo aqui dentro, tá? Uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Assim. Faço 2 correntinhas e agora eu vou contar 3 buraquinhos. Então, o do pezinho, que foi onde a gente já aprendeu, eu conto ele. Então, eu conto 1, 2, no 3. No 3, eu prendo com baixíssimo. E ando mais 2 casinhas com baixíssimos. 1, 2. 2 casinhas, 2 pontos, né? Faço as 3 correntinhas. 1, 2, 3. E viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu vou repetir o leque aqui dentro. Vai ser um leque dentro de um leque. Então, são 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Gente, nesse trabalho eu não gosto de pôr 2 correntinhas aqui no leque. Eu ponho uma correntinha só, porque eu acho que fica muito largo. Mas se você quiser colocar 2, nada impede, tá? Aqui eu faço 2 correntinhas. E faço a mesma coisa, conto aqui o do pezinho, 1, 2, no 3, eu prendo com baixíssimo. Prendi com baixíssimo, ando mais 2 casinhas, ou mais 2 pontos, como você achar melhor. Andei as 2 casinhas, faço 3 correntinhas e viro. Virei, repito o leque. 2 pontos altos, tá caindo aqui as coisas, calma lá. Olha, gente, isso daqui é um rabisco meu, porque eu tive que olhar na foto pra gravar pra vocês, porque eu não lembrava como que eu tinha feito esse abacaxi. Isso acontece, gente. Ó, então, fiz aqui o leque, 2 correntinhas, conto o primeiro, segundo, no terceiro buraquinho eu prendo com o baixíssimo. Gente, sempre quando, antes de virar, eu faço 3 correntinhas. Uai, Vanessa, mas na hora que você prende, você faz só 2 correntinhas e na hora que você vira,
você faz 3, ó, aqui eu já comi bronha, tá? Eu tenho que andar primeiro os 2 pontos, ó. Prendi, andei 2. 1, 2. Aí sim eu faço os 3. Eu faço esses 3 porque se eu faço só 2, ele vai ficar torto. Assim ele fica certinho, tá? Então eu faço 3 e viro. E vou repetir o meu leque. Novamente. Essa repetição a gente tem que fazer por 6 leques, tá? Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, tô fazendo o quarto. Eu vou fazer o quinto e o sexto, aí eu volto, porque daí vai ser um pouquinho diferente. Ó, já fiz os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo igual, tá? Já fiz as 3 correntinhas e virei. E aqui no meio desse leque eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. 2 correntinhas, conto 1, 2, 3, fecho com baixíssimo, ando as 2 casinhas, tudo igual, tá? Faço as 3 correntinhas, viro. Virei. Ai, calma aí que eu tô enroscada aqui no fio. Dou a laçada. Então, aqui agora ele vai ficar com um buraco aqui, né? Um espaço de correntinha aqui e um espaço de correntinha aqui. Então, a gente vai fazer um leque aqui e um leque aqui. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Fiz o meu primeiro leque. Para pular para o outro leque, eu não faço correntinha, já vou direto. Então, aqui eu faço de novo outro leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço as 2 correntinhas normalmente, conto 1, 2, no terceiro prendo com ponto baixo, baixíssimo, né? Ando 2 pontos baixíssimos, faço as minhas 3 correntinhas e viro o meu trabalho. Pronto. Virei o meu trabalho. Agora, a gente vai seguir fazendo um leque aqui e um leque aqui, só que com uma correntinha de separação. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro espaço, faço o leque, faço uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espaço e faço outro leque. E aí, eu finalizo normalmente, como eu vinha finalizando. As 2 correntinhas, ponto 1, 2 no 3, prendo com baixíssimo, ando por 2 casinhas com baixíssimo, faço 3 correntinhas, viro, virei, dou a laçada, venho aqui, faço o meu leque, é sempre leque aqui dentro de leque, tá? Faço o meu leque, e aqui eu cheguei nesse espacinho que eu criei. Aqui eu vou fazer um ponto V. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar uma laçada, vou vir aqui dentro, fazer um ponto, faço 2 correntinhas, posso fazer 3, tá? Faço 3 correntinhas e volto aqui dentro e prendo. Então, eu fiz um ponto V. E aqui dentro, eu faço o leque normalmente. Então, 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço as minhas 2 correntinhas e prendo lá normalmente. 1, 2, 3, prendo com baixíssimo. Então, aqui vocês já até pegaram, né? Eu não tô cortando pra depois falar que eu não mostrei certinho, tá? Vai ficar um pouco longo, eu sei, mas provavelmente eu vou dividir esse vídeo em 2. Vou fazer a parte de cima e a parte de baixo, talvez em 3. A parte do meio, os arremates, eu venho mostrando em outro vídeo, porque eu quero bem detalhado essa aula para vocês aprenderem mesmo, tá? Então, aqui, ó, repeti o meu leque. E agora, eu cheguei aqui nesse meio. Nesse meio, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, eu vou dar a laçada, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, fazer um ponto aqui em cima, fazer 5 aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e mais um aqui. Então, a gente vai ficar com 7 pontos altos, né?
Foi um primeiro aqui, 5 aqui dentro e um aqui. E sem correntinha nem nada, eu repito o meu leque. Leque sobre leque. Gente, se você estiver gostando da videoaula, já deixa o like aí, tá bom? É muito importante. É um incentivo, na verdade, né? Pra mim continuar. Porque sem o like de vocês, eu não sei se vocês estão gostando ou não, se eu tô gravando pra ninguém. Aí não tem como eu saber, né? Ó, faço as 3 correntinhas e viro. Virei, vou repetir o leque. E comenta também. Se tiver dúvida, pode comentar, que eu sempre respondo, viu? Eu olho todos os comentários, eu costumo responder. Ó, refiz o meu leque. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma correntinha, vou vir no primeiro ponto aqui, ó, desses 7 pontos, fazer um ponto alto. Uma correntinha e no próximo um ponto alto. Então, a gente vai fazer uma correntinha e um ponto alto, tá? Pegando todos esses pontos da carreira anterior. São 7 pontos. Olha só. Fiz o último aqui, faço a correntinha, repito o leque. E já prendo lá no fim, depois das minhas 2 correntinhas, né? Ó, vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou. Deixa eu tirar de perto, senão vocês não veem, ó. Então, aqui, ó, já começou a mudar o nosso trabalho aqui, tá? Agora, a gente vai começar a fazer um pouquinho mais diferente de novo, ó. Ando as minhas 2 casinhas. Mãe, parece que eu peguei um fio só, não tá certo. Faço as minhas 3 correntinhas, viro o meu trabalho, repito o meu leque. Vamos lá. Faço o leque. Opa, tá desfiando. Então, agora o que eu vou fazer? 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro intervalo dessa correntinha que eu fiz separando os 7 pontos. E vou prender com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e prendo no próximo vão. Então, dentro de cada intervalo desse de correntinha, a gente vai prender com ponto baixo. Sempre fazendo 3 correntinhas. Que essas 3 correntinhas vai criando essa argolinha, ó. Então, ó, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. Então, aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? Faço 3 correntinhas e já cheguei no meu leque. Então, aqui eu repito o leque. Repito o leque, prendo lá. 1, 2, no 3. Ando mais 2. 1, 2. 1, 2, 3 e viro. Ó. Então, aqui agora a gente vai fazer essa sequência aqui, ó, das argolinhas, até acabar essas argolinhas. Então, vai ser sempre assim, ó, 3 correntinhas. Eu vou aproximar melhor, né? Ó, 3 correntinhas, não prendo aqui dentro, eu prendo na primeira argolinha com um ponto baixo. 3 correntinhas na primeira argolinha, ponto baixo. 3 correntinhas na próxima, né? Na próxima argolinha, ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo. Então, a gente vai sempre prendendo com ponto baixo. Cheguei aqui na minha última argolinha, ó, aqui já faz parte das correntinhas do leque. Então, eu não prendo aqui, eu só faço as 3 correntinhas e repito aqui meu leque. E faço meu leque aqui, ó. Faço as 2 correntinhas da lateral para prender. Eu virei antes de fazer as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Tô me perdendo aqui no meu raciocínio, gente. Aí perco com vocês também, hein, como é que faz. Faço o leque, a correntinha. Ó, fiz o leque.
Faço as 3 correntinhas e prendo aqui. 3 correntinhas, prendo aqui. 3 correntinhas, prendo. 1, 2, 3, prendo. Acho que já deu. 1, 2, 3, já é o leque, ó. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. É tão gostoso de fazer esse trabalhado. 1, 2, no 3. Prendo com baixíssimo. E ando mais 2. 1, 2. Faço as minhas 3 correntinhas, né, antes de virar. 1, 2, 3 e viro. Pronto. Virei, cheguei no leque. Faço meu leque. Que eu acho que essa aqui já é a última carreira antes de eu começar as laterais, viu, gente? 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, prender com baixo. 1, 2, 3. Prender com baixo. 1, 2, 3. Prender com baixo. 1, 2, 3. E já cheguei aqui no leque. Então, fiz aqui o meu leque. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já cheguei quase lá em cima, ó. Então, ó, aqui eu já posso arrematar. Pode ver que ele ficou faltando um ponto aqui pra chegar no meio. E ficou faltando um ponto aqui pra chegar no meio. Então, não dá pra fazer outra carreira, porque agora a gente vai ter que fazer... Deixa eu abrir a câmera, ó. Agora a gente vai ter que fazer a parte lateral aqui desse... Eu tô com cropped na cabeça, gente. É um maiô. Desse maiô, tá? Então, aqui já deu. Eu vou simplesmente arrematar isso aqui, tá? Ó. Faço um ponto baixíssimo e posso cortar esse fio aqui. E posso cortar. Eu vou virar pro meu lado direito, tá? E vou prender o meu fio aqui. Eu posso até fazer um nó aqui junto desse nó que eu tinha arrematado. Vou prender o fio e já volto. Prontinho, eu já prendi o meu fio aqui, ó. Eu dei um nó bem aqui no começo. E esse fio aqui, depois eu vou arrematar a hora que eu estiver fazendo a parte de baixo, tá? Mas aí você pode prender o seu fio aqui nessa lateral do jeito que você estiver acostumado. Aqui agora a gente vai precisar fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz as minhas 14 correntinhas, vou aproximar de novo pra vocês. Ó, fiz as 14, eu vou prender com um ponto alto na 7ª correntinha. Então, vou dar uma laçada e contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é nessa que eu vou prender. Só que eu vou virar pra me prender por trás. Porque eu vou ter que virar o meu trabalho, né? Senão a correntinha vai ficar torcida. E aqui eu faço ponto alto. Faço outro ponto alto. Porque aqui eu, na verdade, agora eu vou fazer um leque, né? Uma correntinha. E mais 2 pontos altos. Ficando assim. Então, ele vai ficar com essa curva e o leque. Faço 2 correntinhas de separação. Aqui na base eu pulo 3. 1, 2, 3. No quarto, eu faço o leque. Mesmo leque que a gente fazia, de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Fiz o leque, faço 2 correntinhas de separação e aqui vai sobrar 3 pontos, é normal, tá? É a mesma quantidade de separação que tem do lado de cá. Sobrou esses 3 pontos, eu vou contar de baixo pra cima. 1, 2, no terceiro a gente prende com baixíssimo. E aí a gente anda mais 2. É o mesmo padrão que a gente vinha fazendo no meio, a gente vai fazer aqui agora nessa lateral, tá? Fiz isso, faço as 3 correntinhas, viro, né? Virei, faço o meu leque aqui dentro. Ó. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. De um leque para o outro, são 2 correntinhas de separação. E aí eu já cheguei no outro leque.
Eu gosto de fazer essa lateral aqui, gente, com 2 leques. Eu já vi trabalho de cropped, né? Eu não vi maiô ainda assim, mas eu já vi cropped com um leque só. Eu acho que com 2 leques tampa mais a lateral do seio, ó. Fiz o último leque aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada, vou contar uma correntinha e na próxima eu prendo com um ponto alto, tá? Vai ficar assim esse final. Viro o trabalho, subo 1, 2, 3 correntinhas. Dou a laçada e já venho aqui dentro do leque. E faço o meu leque. Eu só faço 3, porque o meu ponto alto ele tem altura de 3, gente. Se eu fizer 4 correntinhas, ele vai ficar como se fosse 2 correntinhas de separação, porque vai dar muita altura. Mas se o seu ponto alto tiver altura de 3 correntinhas, você pode fazer 4 correntinhas aqui nessa virada. Eu gosto de fazer com 3 mesmo. Fiz o leque, 2 correntinhas, faço o leque, 2 correntinhas. É uma correntinha, tô me empolgando aqui. E 2 correntinhas. E aqui eu conto 1, 2, 3. Aqui, esse jeito de prender é o mesmo jeito que a gente prendia aqui na lateral, tá? Então, agora a gente vai fazer isso, gente, por toda essa lateral do bojo. Deixa eu puxar aqui a câmera. Ó, a gente vai fazer isso por toda essa lateral do bojo, até chegar aqui em cima, tá? Então, aqui, ó, fiz toda a lateral, tá? Cheguei aqui no último. E aqui eu já posso arrematar. Ó, pode ver que ele ficou na mesma direção do outro lado, ó. Faltando um ponto pro meio, faltando um ponto pro meio. Então, aqui eu faço o baixíssimo e corto o meu fio. E aí, do lado de lá, eu vou começar do mesmo jeitinho, tá? Vou prender o meu fio. A diferença é que agora eu vou prender pelo avesso, né, gente? Eu vou prender aqui, ó. Vou prender meu fio, vou fazer as correntinhas, vou virar e vou começar a fazer o meu trabalho. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui desse lado, vou fazer desse lado. E aí eu volto pra gente continuar. Fiz aqui o outro lado, da mesma forma que eu fiz desse lado, ó. E ele vai acabar aqui no meio do mesmo jeito que acabou aqui. Então aqui eu posso arrematar também, ó. Eu já fiz o nozinho, posso puxar. E já posso esconder esse fio aqui, ó, igual eu escondi do lado de cá, ó. Eu vim passando, porque daí a gente vai trabalhar a carreira de cima em cima, ele fica bem preso. Já escondi os fios, tá? Já tá tudo arrematadinho. E agora, ó, tô do lado direito do trabalho. Vou vir aqui, ó, em cima desse ponto da lateral, prender o meu fio aqui. E vou fazer 2 correntinhas, altura de ponto alto, mais uma correntinha. São 3. Vou vir aqui dentro do leque e fazer o meu leque. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, né? Sigo fazendo aqui essa lateral da mesma forma, tá? Que eu vinha fazendo. Ó. Aqui é o fio que eu tinha escondido, eu vou trabalhar agora aqui em cima, ó, ele vai ficar bem mais preso. Depois eu corto as pontinhas que sobrar. Ó, faço o meu leque, as 2 correntinhas. E aqui, ó, não tem onde prender, porque já acabou o nosso bico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha mais comprida. Então, eu tenho 2, 3, 4 correntinhas, vou vir aqui no meio. Deixa eu aproximar. Aí, ó. Vou vir aqui no meio, vou prender com ponto baixo. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Dou a laçada e faço a parte aqui do meio do nosso abacaxi. Então, aqui eu continuo fazendo normal, porque agora eu vou trabalhar uma carreira única, né? Eu fiz um meio, fiz um lado, opa, então vocês não veem. Eu fiz um meio, eu fiz um lado, eu fiz outro, e agora eu vou vir fazendo tudo até chegar lá no pescoço, ó. Então, aqui são 2 correntinhas, 3, né? 3 correntinhas e prende
com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, prende com ponto baixo. 3 correntinhas, já acabou. Então, aqui são 3 correntinhas, né? E eu já prendo aqui, fazendo o meu leque. 2 pontos baixos, uma correntinha, 2 pontos baixos. Então, ó, esse meio vai ficar assim, tá? Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, a mesma coisa que a gente fez do lado de cá, ó. E prende no meio com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, já cheguei no próximo leque. E faço o leque aqui. Sigo fazendo a mesma coisa, né? Aqui eu vou fazer e vou voltar até chegar aqui no leque de novo, tá? Eu vou fazer aqui, vou virar e vou voltar até aqui. Já cheguei aqui no leque, né? Virei, né? E agora essa carreira a gente vai fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e vir pro próximo leque. Olha só como que vai ficar, ó. Deixa eu fazer esse leque. Ele vai ficar com esse buraco aqui. Então, você faz o leque, faz as 4 correntinhas, já pula pro próximo leque. Então, a gente agora não prende mais no bojo, tá? Aqui eu faço as mesmas 3 correntinhas. 1, 2, 3. Prende aqui no meio. 3 correntinhas e, ó, a gente já finalizou o nosso abacaxi. Então, aqui eu faço o meu leque. Faço as 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e venho no próximo leque. Faço o leque aqui. Ó. Vou tirar aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Não sei se dá pra ver, deixa eu puxar a câmera. Olha só. Tá vendo? Então, ele vai ficar assim, ó. Faço os 2 leques, as 4 correntinhas, o leque, 3 correntinhas prendo, 3 correntinhas leque, as 4 correntinhas sigo fazendo. Eu vou fazer e vou voltar até aqui em cima. Já virei, já cheguei aqui de novo, olha só. E agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou vir pro próximo leque, tá? Faço o meu leque. Eu acho que eu virei o lado da agulha. Aí. Faço o leque. Assim. Então, aqui no anterior a gente tinha 4, agora a gente só tem 2 mesmo, tá? É assim mesmo. Faço 2 correntinhas, vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, nessa alça e vou colocar um ponto alto. Faço 2 correntinhas e vou vir nessa alça e também colocar um ponto alto. Faço 2 correntinhas, já cheguei no meu leque. E aqui a gente segue igual a gente fez do lado de cá. Faço leque, 2 correntinhas, leque, leque, viro, leque, leque, e aí eu já volto. Olha só. Então, aqui eu finalizei a carreira, né? Fiz do lado de cá igual eu fiz do outro lado, e aí eu já vim fazendo os leques aqui. Chegando aqui, eu vou fazer o leque, a mesma coisa, né? Com 2 correntinhas de separação. Faço o leque. Assim. E aqui, onde a gente fez esses pontos altos com 2 correntinhas de separação, a gente vai fazer o quê? 2 correntinhas de separação e vai vir aqui dentro e fazer um leque. De 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação e segue o bonde fazendo os leques com 2 correntinhas de separação. Vai fazendo os leques. Porque agora vai ser só isso em mais 3 ou 4 carreiras, aí vai depender da altura que você for querer no seu pescoço, até onde, né, você quer que chegue próximo do seu pescoço ou não. Então, ó, então aqui vai ser tudo igual. 2 correntinhas, leque, 2 correntinhas, leque, 2 correntinhas, leque, 2 correntinhas, leque, 2 correntinhas, leque. Chega aqui na ponta, ó, continua igual a gente estava fazendo. Deixa
Deixa eu fazer o leque aqui pra vocês verem, ó. Faço o meu último leque. Faço a ponta do jeito que eu vinha fazendo, de uma correntinha e um ponto alto. Vira, faz as 3 correntinhas, ou 4, se você estiver fazendo 4. Faz o leque. E agora vai ser só leque pra fazer, né? Então, eu acho que eu vou trabalhar umas 4 carreiras com leque, assim, ó, do mesmo jeito. Então, eu já tenho uma, né? Eu vou fazer mais 3. Vou fazer essa e mais 3. Lindezas, então, eu já terminei aqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? De ponto de repetição. Aqui eu já arrematei o meu fio pra dar uma adiantada. E olha só como ele ficou. Vou dar uma esticadinha, porque no corpo ele fica esticado, ó, só pra vocês verem como que vai ficar. Fica muito bonito. Vou colocar aqui o bojo embaixo também pra vocês darem uma olhada. Ai. Tudo caindo pro chão aqui, gente, ó. Então, no corpo, ele vai ficar bem bonito. Fica lindo no corpo, na verdade, esse modelo, tá? Olha, se você, por acaso, for fazer um G, né, que é maior que esse, um P, aí o que que vai mudar? Só o tamanho do bojo, gente. O resto vai ser praticamente igual. Porque mudando o tamanho do bojo, consequentemente, você vai ter que fazer carreiras a mais, se for maior, né? Ou a menos, se for menor. Então, suponhamos que você vai fazer carreira a menos, que você vai fazer um P. Você vai ter que diminuir a quantidade de carreiras para dar o tamanho de um P. Mas aí você faz medindo em cima do bojinho, igual eu já ensinei, beleza? Aí aqui no meio, você pode fazer, se você estiver fazendo o P, você pode fazer só 5 leques antes de começar o trabalhado. Nesse aqui eu fiz 6, né? Você faz 5 e começa o seu trabalhado, tá? Porque daí ele vai dar certinho. Se for um número maior, por exemplo, você vai ter que fazer mais carreiras. A única diferença que vai dar é que aqui em cima você vai trabalhar uma carreira a mais aqui nesse abacaxi. Então, provavelmente você vai finalizar esse abacaxi já aqui no meio, antes de emendar as duas partes, tá? Aqui pra mim, esse aqui no M, né, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras, tá? Porque daqui pra cá já é uma carreira que eu fiz única, né? Já fiz a carreira única, então ele ficou com 17 carreiras pra cada lado. Ó, perceba que ele fica com um lado erguidinho pra cá e com o outro lado viradinho. É porque um lado a gente começa do avesso, outro lado a gente começa pelo lado direito. Não tem problema, porque depois eu faço acabamento em toda a peça, então eu vou passar o elástico em toda a volta, tudo certinho, fazer a cordinha. Só que eu não vou mostrar tudo nesse vídeo, gente, senão vai ficar muito grande e já vai ficar enjoativo, já tá, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com outro vídeo. Vou voltar com outro vídeo, ensinar a fazer a parte de baixo, a calcinha. Depois, provavelmente, eu vou voltar com um terceiro vídeo, ensinar a fazer o corpinho ou o acabamento. Porque o acabamento ainda vai ter forro, vai ter com bojo. Vai ser um vídeo bem detalhado dessa vez. Então, eu vou dividir em várias partes. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho de notificação. Porque daí, quando eu postar os vídeos novos, vocês serão avisados. A hora que eu subir esse vídeo, provavelmente eu não vou ter feito ainda a segunda parte. Então, eu não vou colocar na descrição a segunda parte do vídeo, mas assim que eu colocar o segundo vídeo no ar, eu volto na descrição desse vídeo e coloco o link do vídeo para vocês não se perderem, tá bom? Eu já acho que já falei no começo do vídeo, todos os materiais eu vou deixar o link de compra também na descrição e nos comentários, falando em comentários. Se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo, a Vanessa responde, eu sempre respondo. E se gostou, deixa o like, tá? Se não gostou também, deixa o dislike pra mim tomar vergonha na cara e aprender a gravar vídeo. Mas então é isso, lindezas. Ó, eu quero mostrar também quanto que ficou medindo. Deixa eu pegar minha fita. Tá tudo caindo aqui. Ó, daqui de cima até aqui embaixo, esse meu, lembrando que é um M, ficou com 23 centímetros, tá? Daqui da ponta até na outra ponta, 45 centímetros. E o bojo... Vamos ver. 16, quase 16. Ó, depende. Vamos ver, ó. Da ponta até aqui, ó. 16 por 17, que é o tamanho M. Lembrando, não se apegue à quantidade de carreiras, faça em cima do bojo para não ter erro. E o resto vai seguir igual, você segue o bonde fazendo. Fez o bojo do tamanho que você precisa das peitolas aí que você tiver, o resto é igual. Só para o P mesmo, que aqui você faz menos carreiras. E se você estiver fazendo um tamanho maior, você vai trabalhar aqui essa parte do meio
por mais carreiras até chegar aqui no meio. Mas aí do resto você continua igual. Se quiser também pode fazer essa parte aqui maior, é porque eu não quero tão alto, tá? Mas você pode chegar até ela bem próximo do pescoço, isso tudo é opcional, gente. Crochê a gente vai adaptando do jeito que fica melhor pra gente, tá? Então é isso, lindezas, até o próximo vídeo, beijos, tchau, tchau!